pessoal do YouTube! Hoje a gente vai resolver as questões de física da Unicamp 2020, primeira fase. Mas antes eu vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, curtirem e compartilharem o vídeo. A Volta da França é uma das maiores competições do ciclismo mundial. Num treino, um ciclista entra num circuito reto e horizontal, movimento em uma dimensão, com velocidade constante e positiva. No instante T1, ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante e positiva até o instante T2. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Ao final do percurso, a partir do instante T3, ele se mantém em um movimento retilíneo uniforme. De acordo com essas informações, o gráfico que melhor descreve a velocidade do atleta em função do tempo é... Bom, pessoal, na questão, então, você tinha um gráfico para cada letra, tá? Então, vamos analisar o texto e aí a gente vai voltando nos gráficos para ver qual que bate com a descrição, tá bom? Então, aqui, ó, a primeira descrição que ele faz é que o ciclista entra no trecho com velocidade constante e positiva. Então, vamos ver onde isso aparece nos gráficos, né? Então, aqui, ó, velocidade constante e positiva em todos os gráficos, tá bom? Então, até agora não dá para descartar nenhuma alternativa. Vamos para o próximo trecho. No instante T1, ele acelera sua bicicleta com uma aceleração constante e positiva. Então, aqui tem aceleração constante e positiva entre os instantes T1 e T2, tá bom? Então, aqui, ó, se a aceleração é positiva e ela é constante, a gente tem uma reta ascendente, tá bom? A aceleração é a inclinação da reta, tá? Então, aqui a gente tem uma reta descendente e aqui também a gente tem uma reta descendente entre T1 e T2, tá bom? Então, a letra B e a letra C já estão fora. Pode ser a letra A, que tem uma reta ascendente entre T1 e T2, e a letra D, que também tem uma reta ascendente, tá? Vamos ver a próxima etapa. Entre T2 e T3, ele varia sua velocidade com uma aceleração também constante, porém negativa. Agora a gente tem, entre T2 e T3, uma reta descendente, tá bom? Se a velocidade é negativa, a reta é descendente. Aqui no A, a gente tem uma reta descendente. No D, a gente tem uma reta ascendente. Então, o D também está fora. A nossa resposta é letra A. Mas vamos terminar o texto só para a gente ver o resto. Ao final do percurso, a partir de T3, ele mantém um movimento retilíneo uniforme. Então, aqui no gráfico A, a gente pode ver que tem de novo um trecho de velocidade constante, tá bom? Então, a nossa resposta é letra A. As próximas três questões estão relacionadas a um texto que fala de uma sonda que vai ser enviada para desviar um asteroide, tá bom? O texto não importa pra gente, não tem nenhum dado para ajudar nas questões, então eu não vou ler. Depois, se vocês quiserem pausar o vídeo e ler, fiquem à vontade, tá bom? Então, vamos para a questão. A massa da sonda DART será de m igual a 300 kg e ela deverá ter a velocidade v igual a 6 km por segundo, imediatamente antes de atingir Didymoon. Didymoon é o asteroide, tá? E a sonda é a sonda DART. Assim, a energia cinética da sonda antes da colisão será igual a... Bom, pessoal, energia cinética, né? Exercício bem simplesinho. Então, a gente tem energia cinética igual a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Notem que a massa já está em quilogramas, ok? A velocidade está em quilômetros por segundo, tá? Então, a gente tem que transformar isso em metros por segundo, porque a nossa resposta está em joules, tá bom? Joule é a unidade do sistema internacional. Então, a gente precisa transformar em metros por segundo, tá bom? Então, a nossa velocidade da sonda vai ser 6 vezes 10 a terceira
metros por segundo, tá bom? De quilômetro para metro é só multiplicar por 10 a terceira. Então, a gente vai ter aqui 300, que é a massa, vezes 6 vezes 10 a terceira ao quadrado, dividido por 2. 300 vezes 6 vezes 6, 10 a terceira elevado ao quadrado é 10 a sexta, só multiplicar os expoentes, dividido por 2, tá? Eu não fiz nenhuma conta porque a gente vai poder cancelar algumas coisinhas aqui, né? Então, aqui 2 cancela com 6, fica 3. E aí a gente vai ter a energia cinética igual a 300 vezes 6 vezes 3, dá 5.400 vezes 10 a sexta. Isso daqui é igual, agora eu vou andar 3 casas para cá. 1, 2, 3. 5,4 vezes... Eu andei 3 casas para a esquerda, então eu somo 3 aqui no expoente. Então, eu vou ter 10 a nona joules. 5,4 vezes 10 a nona, letra D. Numa colisão inelástica da sonda DART com o asteroide Didi-Moon, o que acontece, né? Então, ele quer saber o que acontece com a energia cinética do conjunto e com o momento linear do conjunto, tá bom? Então, observem aqui, ó. Ele fala que é numa colisão inelástica. Colisão inelástica não conserva energia cinética, tá bom? Então, essa aqui tá fora, aqui tá falando que a energia cinética é conservada, então tá fora. Aqui tá falando também, ó, energia cinética é conservada, tá fora, tá bom? Então, a gente tá entre B e D. A energia cinética do conjunto não é conservada, ok? Momento linear. Qualquer tipo de colisão conserva o momento linear, tá bom? Então, a letra D tá fora, porque ele fala que não é conservado o momento linear. Portanto, a nossa resposta é letra B. O asteroide satélite Didi-Moon descreve uma órbita circular em torno do asteroide principal Didymos. O raio da órbita é R igual a 1,6 quilômetros e o período é T igual a 12 horas. A aceleração centrípeta do satélite vale. Bom, pessoal, aqui a gente tem que relacionar algumas coisas do movimento circular, né? Então, vamos lembrar algumas formulinhas aqui. A gente tem V igual a ômega R. A gente tem a aceleração centrípeta, que é V ao quadrado sobre R. E a gente tem a velocidade angular, que é 2π sobre T, tá bom? Pode ser 2πf também, mas como ele deu o período pra gente, então eu usei 2π sobre T, tá bom? Lá no comecinho, antes da primeira questão de física, ele fala pra gente usar, quando necessário, π igual a 3, tá bom? Então, vai ser 2 vezes 3 sobre T. Muito bem. A gente precisa da aceleração centrípeta, é isso que ele está pedindo. Ele deu pra gente raio e período. Então, com o período a gente descobre velocidade angular. Aí a gente substitui aqui, com o raio a gente descobre a velocidade linear, substitui aqui, com o raio a gente descobre a aceleração centrípeta, tá bom? Então, vamos fazer essas contas aqui. A gente tem, então, ômega igual a 2 vezes 3, que é o nosso π, dividido por T, que é o período. Muito importante, período está em horas, o raio está em quilômetros, tá bom? Observem a resposta. Tudo em quilômetro por hora ao quadrado. Portanto, não precisa mudar unidade nenhuma, tá bom? A gente vai calcular tudo com quilômetro e com hora para que a aceleração centrípeta saia em quilômetro por hora ao quadrado. Então, nada de mudar para metro, para segundo, nada disso, tá bom?
Mantém em quilômetro e mantém em hora. Aqui a gente pode cancelar, né? 2 vezes 3 é 6. 12 dividido por 6 dá 2. Então, a gente tem ômega igual a meio, tá bom? Agora, a nossa velocidade linear vai ser meio vezes R, que é 1,6. Isso daqui é 0,8, tá bom? Aqui a gente tem radiano por hora e aqui a gente tem quilômetro por hora. Agora a aceleração centrípeta, né? Então é v quadrado. Esse 0,8 eu vou escrever em notação científica para ficar mais fácil. Então 8 vezes 10 a menos 1. Então é v quadrado, 8 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, dividido por R. R é 1,6. Aqui é 8 vezes 8 vezes 10 a menos 2. 10 a menos 1 elevado à segunda é só multiplicar os expoentes, né? Então, menos 1 vezes 2 dá menos 2. Dividido, aqui eu vou colocar 16 vezes 10 a menos 1, para ficar mais fácil, tá bom? Então, eu andei a vírgula uma casa para a direita, então o expoente é menos 1, tá? Agora, a gente pode cancelar algumas coisas aqui. Eu divido por 8, dá 1. Divido por 8, dá 2. Aqui, por 2, dá 1. Por 2, dá 4. Então, isso daqui é igual a 4 vezes 10 a menos 2. E esse 10 a menos 1 sobe somando, mais 1. Menos 2 mais 1 é menos 1. Então, 4 vezes 10 a menos 1 quilômetros por hora ao quadrado. Portanto, a nossa resposta é letra B. As escadas flutuantes em cascata, feitas em concreto armado, são um elemento arquitetônico arrojado que confere leveza a uma estrutura intrinsecamente massiva. Essas escadas são apoiadas somente na extremidade superior, normalmente em uma parede, e no chão. O esquema abaixo mostra as forças aplicadas na escada pela parede, Fp, e pelo chão, Fc, além da força-peso, mg, aplicada pela terra, todas pertencentes a um plano vertical. Com base nesse esquema, é correto afirmar que... Bom, pessoal, ele quer a força resultante em x e em y, né? Ele quer a relação entre as forças, tá bom? Então, vamos ver aqui onde que está o nosso eixo. Eu vou adotar o seguinte eixo, x e y, tá bom? Então, x aqui na horizontal e y na vertical, beleza? Vamos decompor, então, essas forças aqui, ó, o Fc e o Fp, que estão tortinhas aí, né? Então, vamos decompor. Então, a gente tem aqui FCY e FCX. Aqui a gente vai ter FPX e FPY. Agora vamos ver as relações entre elas, tá? O MG já está na direção Y, então não preciso mexer nela. Vamos ver na direção X, tá? Eu tenho FPX para a esquerda, FPX apontando para a direita e FCX apontando para a esquerda. Então, eu posso dizer que FPX é igual a FCX. Com a relação entre FPX e FP, né? A gente tem o ângulo θ aqui, ó, θP, e o FPX é o cosseno do ângulo, tá bom? Então, a gente vai ter aqui FP cosseno de θP. E o FCX é a mesma coisa, ó. Ele é o cateto adjacente, tá bom? Então, a gente tem FC cosseno de θC.
Agora vamos ver o y, né? Então a gente tem FPY e FCY apontando para cima e MG apontando para baixo. Então, no eixo Y a gente vai ter FPY mais FCY igual a MG. FPY é cateto oposto, então é seno. Então, eu tenho FP seno de θP, mais FCY também é cateto oposto. Então, eu tenho FC seno de θC. Isso é igual a MG. Pronto, agora a gente tem as relações. Então, no eixo X, FP cosseno de θP é igual a FC cosseno de θC. E no eixo Y, a gente tem FP seno de θP mais FC seno de θC igual a MG. Agora é só procurar em qual alternativa a gente tem essas relações. Então, vamos ver aqui na letra A, a gente tem FP cosseno de θP igual a FC cosseno de θC. Isso daqui é o nosso eixo X. FP seno de θP mais FC seno de θC igual a MG. Isso aqui é o nosso eixo Y. Portanto, a gente já achou a resposta, letra A. O CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas, é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna das garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume de gás no pescoço de uma garrafa com uma bebida carbonatada a 7 graus Celsius é igual a 24 ml, e a pressão no interior da garrafa é de 2,8 vezes 10 a quinta Pascal. Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito. Considere que a constante universal dos gases é de aproximadamente 8 joules por mol Kelvin e que as temperaturas nas escalas Kelvin e Celsius relacionam-se da forma T em Kelvin igual a θ em Celsius mais 273. O número de moles de gás no pescoço da garrafa é igual a... Pessoal, aqui equação dos gases, né? Ele fala pra gente para considerar como um gás perfeito. Então, a gente pode usar PV igual a nRT, tá bom? Tem muitos dados aqui, então vamos sublinhar os dados para a gente não se perder. Ele fala que a temperatura é 7 graus, o volume é 24 ml e a pressão é 2,8 vezes 10 a quinta Pascal. Ele ainda dá para a gente o R, que é a constante universal, de 8 joules por mol vezes Kelvin, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. A pressão já está em Pascal, então essa aqui tá ok. A temperatura está em graus Celsius e o R está em Kelvin, tá? Então, a gente tem que transformar isso aqui. Então, a gente tem T igual a 7 mais 273, tá bom? Então, eu estou transformando uma temperatura em Celsius por uma temperatura em Kelvin. Portanto, a nossa temperatura vai ser 280 Kelvin, tá? Outra coisa que a gente precisa transformar é o volume. Por quê? Porque a gente tem Pascal, Joule, que são unidades do sistema internacional. ml não é. O sistema internacional trabalha com metro cúbico, tá bom? Então, a gente precisa transformar ml em metro cúbico. Observem aqui, ó. 1 ml é 10 a menos 3 litros, tá bom? Esse mili é 10 a menos 3. Então, 1 ml é 10 a menos 3 litros. 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos, tá bom? Então, a gente tem que 1 ml é 10 a menos 3 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Portanto, 1 ml é 10 a menos 6 metros cúbicos. Logo, o nosso volume vai ser 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos, tá bom?
Então, eu transformei de ml para metro cúbico. E o nosso R já está numa unidade legal aqui também, né, de Joule, mol e Kelvin. Então, esse aqui também está ok. Muito bem. Agora, a gente tem, então, todos os valores para substituir na fórmula e encontrar o N, que é o que a gente quer, que é o número de mols. Então, a gente tem pressão, 2,8 vezes 10 à quinta. O volume, que é 24 vezes 10 a menos 6. O N é o que eu quero, o R é 8 e o T é 280. Observem aqui, eu tenho 2,8 e aqui eu tenho 280. Então, eu vou transformar esse 2,8 em 280. Como? Andando 2 casas para a direita. Então, vou ficar 280 aqui. Quando eu ando 2 casas para a direita, eu subtraio 2 do expoente. Então, vezes 10 a terceira. Vezes 24 vezes 10 a menos 6, igual a N, vezes 8, vezes 280. Agora, eu vou cancelar algumas coisas aqui, tá? Então, o 280 eu cancelo com o 280 aqui. O 8 eu cancelo com 24. 3 vezes 8 é 24. Então, eu vou ter no final N igual a 3 vezes 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Isso daqui vai ser igual a 3 vezes... Aqui é só somar os expoentes. 3 menos 6 dá menos 3. Então, 3 vezes 10 a menos 3, nossa resposta é letra D. Existem na natureza forças que podemos observar em nosso cotidiano. Dentre elas, a força gravitacional da Terra e a força elétrica. Num experimento, solta-se uma bola com carga elétrica positiva a partir do repouso de uma determinada altura numa região em que há um campo elétrico dirigido verticalmente para baixo e mede-se a velocidade com que ela atinge o chão. O experimento é realizado primeiramente com uma bola de massa m e carga q, e em seguida com uma bola de massa 2m e mesma carga q. Desprezando a resistência do ar, é correto afirmar que, ao atingir o chão... Bom, pessoal, exercício assim que envolve queda livre, e como ele despreza a resistência do ar, eu gosto de resolver por conservação de energia, tá? Então, eu vou imaginar o seguinte, que a massa está caindo de uma altura h. Então, eu tenho a altura h aqui. Eu vou imaginar que no chão a energia cinética é máxima, portanto, a energia potencial é zero. E aqui na altura h, a energia potencial é máxima, portanto, a energia cinética é zero, tá bom? Então, o que acontece? A gente vai ter aqui energia potencial gravitacional mais energia potencial elétrica igual a energia cinética. Isso para as duas massas, tá bom? Então, eu vou chamar M1 é a que tem a massa M e M2 é a que tem a massa 2M, tá bom? Muito bem. Energia potencial gravitacional a gente sabe, né? mgh. Energia cinética a gente sabe também. mv² sobre 2. E energia potencial elétrica? Como que é essa coisa, né? Então, energia potencial elétrica é igual a K, Qzinho, sobre D, tá bom? Essa energia potencial elétrica precisa saber, ok? A gente tem também campo elétrico, E, tá bom? Só E, isso é campo elétrico. É K, Q, sobre D ao quadrado, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu quero que apareça o E do campo elétrico aqui. Por quê? Porque o exercício dá o E pra gente, né? Apesar dele não dar um valor numérico, ele dá
a letra E aparece no enunciado, tá? E o Q da carga também aparece no enunciado, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por D aqui, em cima e embaixo. Então, eu vou ficar K, Qzão, Qzinho, sobre D quadrado, vezes D. Observem que isso daqui é exatamente E, tá bom? K Qzão sobre D quadrado. Então, a minha energia potencial elétrica vai ser E Qzinho vezes D, tá bom? Esse D aqui é exatamente o nosso H, tá? Então, eu vou ter E, que é o campo elétrico, vezes Q, vezes H. Pessoal, obviamente que você pode decorar a fórmula da energia potencial elétrica, tá bom? Mas como isso não é muito cobrado, eu sugiro que vocês saibam campo elétrico e força elétrica, tá? E aí vocês conseguem deduzir do jeito que eu fiz uma em relação à outra, tá bom? Eu sugiro que vocês decorem essa aqui com as duas cargas, porque ela é mais fácil de decorar, tá bom? A fórmula da força, do campo e da energia potencial são muito parecidas. Então eu sugiro que vocês decorem essas e na hora vocês deduzem rapidinho, como eu fiz, a energia potencial, ou se precisar da força, em função do campo, ok? Bom, voltando aqui então à questão, essa aqui é a nossa conservação de energia para os dois casos. Agora vamos ver aqui o caso 1, que é M1 igual a M, tá? Então eu vou ter aqui MGH mais EQH igual a M V1 ao quadrado sobre 2. Eu quero isolar V, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Aqui eu tenho H e aqui eu tenho H. Eu vou fatorar esse H. Então, ele vai ficar aqui e eu tenho MG aqui mais EQ. Desse lado aqui, eu vou ter MV1 ao quadrado sobre 2. Agora eu vou isolar V1. Então, eu vou ter aqui V1, por enquanto eu vou continuar ao quadrado. O 2 eu passo multiplicando, 2H, Mg mais EQ, dividido por M. O M estava multiplicando V, eu passo dividindo, tá bom? Agora fica fácil, ó. Isso aqui está ao quadrado, então eu tiro o quadrado daqui e boto uma raiz. Então, essa daqui é a velocidade com que a massa 1 chega no chão, tá bom? Agora, vamos ver para o caso 2, que é a massa 2, tá? Então, no caso 2, eu vou ter M2 igual a 2M. Então, aqui, ó, no lugar desse M aqui, ó, e desse aqui, eu vou colocar 2M, tá? Então, vai ficar 2mGH mais EQH igual a 2mV quadrado sobre 2. De cara eu já cancelo isso aqui, né? Então, eu vou ficar com... Eu já vou fatorar o H. Eu vou ficar com H vezes 2mg mais EQ. E do outro lado, eu tenho mV ao quadrado. Muito bem, vamos isolar o V. Aqui é V2 e V2, velocidade do caso 2. Vamos isolar o V, então. Então, eu vou ter V2 ao quadrado igual. Desse lado aqui, eu tenho H 2mg mais EQ dividido por M, tá bom? Então, esse M aqui estava multiplicando,
ele passa dividindo, tá? E aí aqui eu arranco o quadrado daqui e ele vira raiz desse lado, tá bom? Observem aqui que a gente tem 2mg mais EQ, né? E aqui a gente tem mg mais EQ. Então, eu vou deixar aqui dentro do parênteses igual, tá bom? Então, V2 vai ser igual a raiz. Para eu passar esse 2 para fora do parênteses aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui, tá bom? Eu divido os 2 por 2, né? Então, como aqui 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu vou ficar aqui a 2H, 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu fico com mg aqui. E aqui eu vou ter EQ dividido por 2 sobre m. Por que eu fiz isso? Para a gente poder comparar as duas velocidades, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui é tudo igual. Esse componente aqui está dividido por 2. Aqui, ele está inteiro, ele não está dividido por 2, tá vendo? Então, a nossa velocidade V1 vai ser maior que a velocidade V2, tá? Ele fala que tem a mesma carga, ok? Só por isso que eu posso comparar dessa forma. Então, numa EQ é sobre 2, na outra não é, tá bom? Então, V1 é maior que V2. Vamos ver em que alternativa ele diz isso pra gente. As duas terão a mesma velocidade? Não. A velocidade de cada bola não depende do campo elétrico, a gente viu que depende, então não. A velocidade da bola de massa m é maior que a velocidade da bola de massa m2. M eu chamei de V1 e 2m eu chamei de V2. Então é essa a nossa alternativa. Resposta, letra C. Em 2019, foi divulgada a primeira imagem de um buraco negro obtida pelo uso de vários radiotelescópios. Também recentemente, uma equipe da NASA propôs a utilização de telescópios de infravermelho para detectar antecipadamente asteroides que se aproximam da Terra. Considere que um radiotelescópio detecta ondas eletromagnéticas provenientes de objetos celestes distantes na frequência de F rádio igual a 1,5 GHz. E que um telescópio de infravermelho detecta ondas eletromagnéticas originadas em corpos do Sistema Solar na frequência de F infravermelho igual a 30 THz. Qual é a razão entre os correspondentes comprimentos de onda no vácuo lambda rádio sobre lambda infravermelho? Bom, pessoal, aqui a gente tem que lembrar da equação da onda, né? Então, a gente tem V igual a lambda F. O que acontece aqui? Os dois telescópios captam ondas eletromagnéticas, tá bom? Então, tanto o radiotelescópio quanto o telescópio infravermelho captam ondas eletromagnéticas, que têm a velocidade da luz no vácuo, ok? São ondas de mesmo tipo, então a velocidade é igual. Portanto, eu posso igualar isso daqui, né? Eu tenho VR, lambda R, FR, e para outra eu vou ter VI, lambda I e FI, tá bom? Rádio e infravermelho. Eu não vou ficar escrevendo a palavra toda, senão eu vou perder muito tempo, tá? Então, eu posso dizer que V para o rádio é igual a V para o infravermelho. E aí eu vou ter lambda R, FR, igual a lambda I, FI. Pessoal, ele quer lambda R sobre lambda I. Então, eu vou passar o lambda I para lá, dividindo. Então, eu vou ficar com lambda R sobre lambda I. E o FR eu vou passar para lá também, para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ficar com FI, que sobrou desse lado, dividido por FR. Pronto, agora é só substituir. Eu tenho os valores de FI e de FR, tá? Só tem um detalhe. O infravermelho está em terahertz e o rádio está em gigahertz, tá bom? Eu tenho que deixar tudo igual, ou em terahertz ou em gigahertz, ok? O que eu vou fazer? Eu vou transformar o maior
para o menor. Então, como tera é maior que giga, eu vou deixar tudo em tera, tá? Então, lambda R sobre lambda I é igual a FI, que é 30 terahertz. O tera é 10 a terceira giga, tá bom? Então, aqui, ó, 1 tera equivale a 10 a terceira giga. Isso tem que saber, tá, pessoal? Ninguém vai colocar isso na prova para vocês. Vocês têm que saber quanto que é 1 quilo, 1 mega, 1 giga, 1 tera, ok? E a relação entre eles. Então, 1 tera, 10 a terceira giga. Então, vezes 10 a terceira. Dividido pelo FR, que é 1,5 GHz. Então, 1,5. Isso daqui vai ser igual. Bom, pessoal, aqui, ó, se eu divido por 1,5 dá 1. Se eu divido por 1,5 dá 20. 20 vezes 10 a terceira. Então, eu vou ter 2 vezes 10 vezes 10 a terceira. Aqui o expoente é 1. Então, é só somar os expoentes. Eu vou ter 2 vezes 10 a quarta. E a nossa resposta é letra C. A lupa é um instrumento óptico simples formado por uma única lente convergente. Ela é usada desde a antiguidade para observar pequenos objetos e detalhes de superfícies. A imagem formada pela lupa é direita e virtual. Qual figura abaixo representa corretamente o traçado dos raios luminosos principais provenientes de um determinado ponto de um objeto observado por uma lupa? Nessas figuras, F e F' representam os pontos focais, O, o objeto, e I, a imagem. Bom, então a resposta vinha assim, né? Cada alternativa com um desenho diferente. Bom, pessoal, primeira coisa que a gente precisa observar é que o enunciado fala pra gente que a imagem é direita e virtual, ok? Então, vamos lá para as nossas respostas. Todas as imagens são direitas. O que é direita? É que está no mesmo sentido do objeto, tá bom? Ela não está de ponta cabeça, ok? Então, a gente não tem como eliminar nenhuma alternativa com essa informação. Mas a outra informação a gente consegue. Ele fala que é uma imagem virtual. A definição de imagem virtual é quando ela é formada pelo prolongamento das retas, tá bom? Então, aqui a gente tem imagem virtual formada pelo prolongamento das retas. E aqui também, imagem virtual formada pelo prolongamento. Aqui, ó, a gente não tem uma imagem formada só por prolongamentos, tá vendo? Aqui a gente tem uma reta realmente e aqui é um prolongamento. Então, a letra D tá fora. Aqui também, ó, a gente tem um prolongamento e uma reta. Então, a letra B também tá fora. A gente ficou só com A e C, tá bom? Agora, vamos observar aqui o desenho dos raios. Na letra A, a gente tem um raio que passa pelo centro. E aqui a gente tem um outro raio que entra paralelo e sai pelo foco. Esse desenho tá ok, né? Essa é a regra de formação de imagem. Um raio que passa pelo centro, um raio que entra paralelo e passa pelo foco. Ok. Aqui a gente tem um raio que passa pelo centro. Beleza. Agora a gente tem um que entra paralelo, ok? E ele passa por 2F. 2 vezes, a distância de 2 vezes o foco. Não, isso aqui tá errado, tá bom? Nenhum passa pela distância de 2 vezes o foco. É sempre entra paralelo e sai pelo foco, tá bom? Então, a nossa resposta é letra A. Em analogia com um circuito elétrico, a transpiração foliar é regulada pelo conjunto de resistências, medidas em segundos por metro, existentes na rota do vapor d'água entre os sítios de evaporação próximos à parede celular no interior da folha e a atmosfera. Simplificadamente, há as resistências dos espaços intercelulares de ar, as induzidas pela presença dos estômatos, a da cutícula e a promovida pela massa de ar próxima à superfície das folhas.
O esquema abaixo representa as resistências mencionadas. Então, a gente tem aí um circuitinho elétrico, né? Em que a gente tem todas as resistências montadas. Então, a gente tem aqui a primeira que ele falou, em série com a segunda, essas duas em paralelo com a terceira e todo esse conjunto em série com a quarta, tá bom? A tabela a seguir apresenta os valores das resistências de duas espécies de plantas, espécie 1 e espécie 2. Então, a gente tem aí a tabelinha com os valores das resistências. Tendo em vista os dados apresentados e considerando que a condutância é o inverso da resistência, assinale a alternativa que indica a espécie com menor transpiração e sua respectiva condutância total à difusão do vapor d'água entre os sítios de evaporação e a atmosfera. Hã? O que ele está pedindo? Bom, vamos com calma. Ó, primeira coisa que pode assustar um pouquinho é que ele está falando que a resistência é medida em segundos por metro, tá bom? A gente conhece a resistência medida em ohms, mas não importa se é segundo por metro, se é ohms, seja o que for. Ele está falando que é resistência, tá bom? Então, a gente vai trabalhar isso como se fosse um circuito elétrico, né? Então, do jeito que está montadinho aqui, beleza? A segunda coisa, ele fala que a condutância é o inverso da resistência, tá bom? Por isso que a nossa resposta está toda em metros por segundo, tá? Porque se a resistência é medida em segundo por metro, o inverso da resistência é metro por segundo, que é a nossa condutância, ok? E aí ele pergunta assim, qual espécie tem menor transpiração? Puxa, como é que eu vou saber qual espécie tem menor transpiração? Aí a gente olha para as alternativas aqui, espécie 1 e espécie 2. A gente tem duas de cada, ok? Então, mesmo que a gente saiba responder qual que é a menor transpiração, a gente ainda vai ficar entre duas alternativas, tá? Então, não vamos se preocupar com isso. Qual que tem a menor transpiração? Vamos pensar na condutância, tá? Como que a gente calcula a condutância? Calculando a resistência equivalente daquele circuitinho lá. Se a gente tiver resistência equivalente do circuito, a gente coloca 1 sobre resistência equivalente e obtém a condutância, e aí a gente já acha a nossa resposta direto, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que fica o circuitinho para a espécie 1. Então, aqui, ó, para a espécie 1, eu vou ter esse circuito aqui. Então, eu estou trabalhando com essa parte da tabela, tá? Espécie 1. Então, eu tenho aqui, essa primeira resistência é 10, essa daqui é 30, essa aqui é 120 e essa aqui é 50, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Isso aqui tá em série, esses dois aqui. Então, é só somar 10 mais 30, dá 40. Isso aqui está em paralelo. Então, eu vou fazer 1 sobre R igual a 1 sobre 40 mais 1 sobre 120. Então, eu vou ter 1 sobre R igual mínimo múltiplo comum entre 40 e 120 vai ser 120, tá? 120 dividido por 40 dá 3. 120 dividido por 120 dá 1. Então, aqui, mais 1. Isso aqui vai ser, então, 3 mais 1 é 4, dividido por 120. Divido por 4 fica 1, divido por 4 fica 30. Portanto, aqui a gente vai ter R vezes 1, que é R, igual a 30 vezes 1, que é 30. Portanto, a nossa resistência aqui, dessa parte em paralelo, é 30, tá? Agora, toda essa parte aqui, que vale 30, mais essa parte aqui, estão em série, tá? Então, é só somar. Então, a nossa resistência equivalente vai ser igual a 30 mais 50, que é 80. Acabou? Não! Agora, a gente tem que calcular a condutância, tá bom? A condutância é o inverso da resistência. Então, a gente tem que fazer
1 sobre resistência equivalente, tá? Então, a nossa condutância vai ser 1 sobre 80. Ixi, como é que eu faço essa conta, né? 1 sobre 80, se eu montar lá a chavinha, 1 dividido por 80, eu vou ficar até amanhã fazendo essa conta. Tá bom, então é 1 dividido por 8 vezes 10. Bom, agora já tá ficando mais interessante, porque 1 dividido por 8 é 0,125. O 10 aqui é 10 à primeira, então quando sobe é 10 a menos 1. Agora, eu ando 3 casas para a direita. Por quê? Porque nas nossas respostas aqui, ó, a gente não tem números com vírgula, tá vendo? É tudo número inteiro. Então, eu vou andar aqui, ó, 3 casas para a direita. 1, 2, 3. Eu vou, então, ter 125. Se eu ando 3 casas para a direita, eu subtraio 3 do expoente. Então, vai ter 125 vezes 10 a menos 4. Isso daqui em metros por segundo, né? A resistência estava em segundo por metro, quando eu inverto fica metro por segundo. E a nossa resposta, agora a gente não precisa saber qual espécie transpira menos, tá? É só procurar aqui o valor, 125 vezes 10 a menos 4 metros por segundo. E a resposta é letra B. Eu espero que vocês tenham gostado das resoluções. Peço novamente que se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem o vídeo. Bons estudos e até a próxima!